Este é o nosso quarto domingo desta série Igreja Necessária, igreja que enfrenta o caos, igreja que diante de tudo aquilo que estamos vivendo é uma igreja viva, é uma igreja relevante, uma igreja que entende o seu chamado para viver a vida cristã em momentos como que estamos vivendo agora. Para esta série, nós decidimos estudar, então, as 7 cartas, as 7 igrejas no Apocalipse. Cada uma dessas cartas, elas são dirigidas a uma igreja na Ásia Menor, hoje região da Turquia, mas por ser 7 cartas, existe aqui um significado maior que nos ensina que estas cartas de Jesus a estas 7 igrejas significam e representam as palavras que Jesus quer trazer para a sua igreja, por a sua igreja num sentido completo, por um sentido de que Jesus quer nos ensinar que Ele ama todas essas igrejas diferentes, igrejas com qualidades e algumas com alguns defeitos, mas igrejas amadas por Jesus, igrejas que são visitadas, igrejas que têm a companhia de Jesus e cada uma delas Jesus é muito específico, mostrando ali como viver diante do caos. E hoje nós vamos ver mais uma dessas cartas, a carta à igreja de Tiatira. Quando lemos essas cartas, estamos querendo aprender que marcas devemos ter para que possamos ser essa igreja necessária para os nossos dias. Quando lemos a primeira carta à igreja de Éfeso, aprendemos que precisamos ser uma igreja que enfrenta o caos, mas que não deixa de amar, uma igreja que continua amando, que não perde o seu primeiro amor, a sua paixão por Jesus, a sua paixão pelas pessoas. Ao mesmo tempo, a carta à igreja de Esmirna nos ensina que, se queremos ser essa igreja que enfrenta o caos, precisamos também ser uma igreja disposta a sofrer, a sair da nossa zona de conforto, a entendermos que vamos viver dias difíceis e muitas vezes seremos perseguidos pelo Evangelho, mas que nós vamos continuar fiéis à palavra, fiéis à doutrina, fiéis à prática cristã, mesmo que seja uma contracultura nos nossos dias. Semana passada, visitamos, através da carta à igreja de Pérgamo, a marca que nos diz que, como igreja que enfrenta o caos, essa igreja necessária, essa igreja precisa ser uma igreja que busca a verdade, que busca viver zelosamente a doutrina, sem perder, sem fazer concessões. Hoje, a carta à igreja de Tiatira traz mais uma dessas marcas que queremos ter como igreja. E vamos ler juntos, então, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Interessante, antes de começar a ler, que a igreja em Tiatira, essa cidade de Tiatira, era talvez uma das menores cidades, a de menos importância. Mas é a carta com o maior texto, é a carta mais longa. Quero que você leia comigo o versículo 18, capítulo 2 de Apocalipse, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo:
não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja agora também nos ajudando a entender a Tua palavra revelada através das Escrituras Sagradas. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que está aqui onde eu estou hoje, mas também está em cada um dessas casas que nos ouvem, que nos assistem. Esse Espírito Santo vivo do Senhor, que tem poder para nos confrontar, que tem poder para nos ajudar a discernir o pecado, a justiça e o juízo. Que Ele tem agora, ó Pai, liberdade para nos ajudar a entender estas palavras de Jesus para a sua igreja. Que possamos, ó Pai, estarmos dispostos a receber essa palavra em nossos corações. Por mais dura que ela possa ser, por mais confrontadora que ela possa trazer, ó Pai, desafios para a nossa vida, mas que possamos estar dispostos a seguir sendo esta igreja necessária para os nossos dias hoje. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, a igreja de Tiatira era uma igreja talvez sem muito destaque. Tiatira não era uma cidade de muito destaque. Entre as 7 cidades, talvez era a que tinha menos importância. Tiatira era conhecido mais por ser uma rota dos correios ali de Roma. Era uma rota comercial, era uma parte importante, um posto avançado militar. Nesta cidade não existiam grandes templos, não existiam ali grandes movimentos de idolatria. A verdade, existia um templo maior, um templo dedicado a um deus, Apolo. Apolo, conhecido como o filho de Zeus. Não é por engano que quando Jesus se apresenta a essa igreja, ele se apresenta dizendo: estas são as palavras do Filho de Deus. Ou seja, Jesus quer dizer para nós que se existe um filho que precisa ser venerado, que precisa ser adorado, não é Apolo, filho de Zeus, não é o filho de qualquer outro deus, mas somente existe um filho que tem poder sobre todos os outros, e esse é o Filho de Deus. Tiatira, por ser essa cidade onde havia um posto avançado de comércio, havia ali também muitas associações comerciais. Tiatira era uma cidade que vivia ali da manufatura, que poderíamos dizer assim, pré-industrial, ali havia ali associações dos ferreiros, associação dos artesãos, havia ali naquela cidade muitos grêmios que se reuniam, cada um com a sua especialidade. Existia o grêmio dos ferreiros, o grêmio dos artesãos que mexiam com pedras, havia os grêmios daqueles que manufaturavam peças em cobre. O comércio era muito forte. Nesta cidade não existia aquela perseguição que em outras cidades, por exemplo, como Esmirna, existia uma perseguição muito grande aos crentes, aos cristãos. Em Tiatira até se podia viver com uma certa segurança, uma relativa paz. Eu e você, se fôssemos escolher uma cidade para morar dessas 7, provavelmente nós escolheríamos Tiatira, porque era uma cidade mais tranquila. E não só isso, a igreja era uma igreja boa. Quando muitos de vocês que estão nos ouvindo, estão
mudaram-se para Campinas e escolheram uma igreja, foram atrás, e Campinas é uma cidade com muitas igrejas, e se por algum motivo você escolheu a primeira igreja batista de Campinas, porque ela te ofereceu algo, ou aonde você achou que ali você podia se tornar também um instrumento de Deus, o fato é que a igreja de Tiatira era uma igreja ótima para se frequentar. Jesus mesmo diz, e aqui ele elogia a igreja, dizendo que ele conhece as obras dessa igreja. E as obras dessa igreja são obras de destaque. Jesus traz 4 destaques. É uma igreja reconhecida pelo seu amor, versículo 19 diz, pela sua fé, pelo seu serviço, pela sua perseverança. Interessante que a palavra que é usada para amor é a palavra ágape, a mesma palavra usada para confrontar a igreja de Éfeso. A mesma igreja que esqueceu o primeiro amor, também agora Tiatira é uma igreja que não esqueceu o primeiro amor. Ela é conhecida por esse amor ágape, por esse amor incondicional a Jesus, aos outros, ao próximo. E Jesus elogia essa igreja. É uma igreja que mantém a sua fé em Jesus, mantém o serviço, a diaconia, e mais que isso, mantém-se perseverante, mesmo diante das circunstâncias ruins. E aqui Jesus ainda traz um outro elogio, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, quando vocês começaram, vocês nem eram tão bons e tão excelentes, mas vocês estão ficando cada vez melhores. Se tem uma igreja que está sabendo fazer e ser igreja, essa é a igreja de Tiatira. Mas esta igreja tem um porém. Ao mesmo tempo que Jesus elogia e Jesus se manifesta a essa igreja, Jesus, a cada igreja ele se revela como destacando algum aspecto. E Jesus destaca aqui o seu aspecto, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Queridos, Jesus aqui mostra à igreja, olha, eu estou vendo vocês, eu vejo a fé, eu vejo as obras, eu vejo o amor, eu vejo a perseverança. Mas os meus olhos não são os olhos humanos. Não são os olhos que só veem a superfície, só veem aquilo que está no exterior. Os meus olhos são como chama de fogo. Olhos do próprio Deus Todo-Poderoso. E os meus olhos são capazes de olhar o interior do coração de vocês. É capaz de olhar em zonas escondidas, áreas ocultas. E eu estou enxergando que existe alguma coisa que não está me cheirando muito bem. E Jesus diz assim, no entanto, versículo 20, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Interessante que Jesus, ele dá um nome para alguém que nesta igreja estava seduzindo com um ensino diabólico àqueles membros da igreja, a abrirem o seu coração para a imoralidade sexual e para a idolatria, através desses alimentos sacrificados aos ídolos. E Jesus dá esse codinome de Jezabel. O que nós podemos entender é que era uma líder, uma mulher, que Jesus dá a ela o nome de Jezabel, assim como quando nós vemos um garoto bom de futebol, e a gente às vezes diz assim, puxa, esse menino aí é um novo Neymar. Nós estamos dizendo que esse garoto, ele é um bom jogador de futebol, ele sabe, ele domina o esporte. Da mesma maneira, Jesus está dizendo, essa mulher aí, ela é Jezabel. E quem não conhece e não se lembra de Jezabel, ela é descrita como uma mulher casada com o rei Acabe, no texto de 1 Reis, capítulo 16. Jezabel do Antigo Testamento era uma princesa fenícia,
com quem Acabe, um rei do reino do norte, capital da Samaria, o reino de Israel. Acabe se casa com Jezabel. E Jezabel, ela traz e convence Acabe a construir um grande templo. Um templo ao deus Baal. E outros deuses, a construir postes ídolos. Em nenhum momento Israel se tornou um povo tão idólatra como no momento em que Acabe permite que Jezabel inclua naquele povo a idolatria. 2 Reis, capítulo 9, diz que feitiçaria também fazia parte desse movimento diabólico que Jezabel fazia em Israel. Jezabel é conhecida também por ser a mulher que tinha mais de 900 profetas. Contra 450, Elias lutou no Monte Carmelo. Jezabel era uma mulher diabólica. E essa mesma mulher diabólica, hoje ela encontra-se em Tiatira. E essa mulher, ela fez uma aliança com a liderança da igreja. Assim como Acabe, ele era o líder do povo de Israel, ali no Velho Testamento, do Reino do Norte. E Acabe faz essa aliança com Jezabel. O que Jesus quer mostrar que Tiatira, a liderança da igreja, fez uma aliança com essa profetisa. Essa profetisa que ensinava uma doutrina diabólica. Há um detalhe que está mais à frente no texto, que diz, no versículo 26, que ela dizia que precisava se experimentar dos profundos segredos de Satanás. Como era o que essa Jezabel estava ensinando à igreja? E influenciando a liderança da igreja? Que para conhecer o pecado, era preciso viver o pecado. Era preciso adentrar nas profundezas de Satanás, para que se quiséssemos lutar contra a idolatria, contra a imoralidade, nós precisaríamos primeiro entender e experimentar. E isto é diabólico. Isso fere a nossa santidade, a santidade que Deus deseja que sejamos, como os textos vão nos revelar. Sede santos, assim como eu sou santo. Cantamos hoje uma das canções falando sobre a santidade de Deus. Se existe algo que nós precisamos entender sobre o caráter de Deus, é a sua santidade, a sua integridade, em que Ele não se relaciona com nada que seja puro. E esta igreja estava, apesar da sua mobilização, da sua fé, do seu amor, das obras, da sua perseverança, era uma igreja que havia permitido se contaminar com o pecado, com a imoralidade. Alguns comentaristas afirmam que por ser uma cidade com uma força muito grande nessas associações comerciais, que esses mesmos cristãos, para fazerem negócios na sua cidade, eles precisavam estar dentro dessas associações, eles precisavam fazer parte desses grêmios. Mas é sabido que nesses grêmios havia também prostituição, havia imoralidade sexual, havia festas onde se comia alimentos que haviam sido dedicados a ídolos. E existia uma pressão muito grande, porque se esses cristãos não fizessem parte dessas associações comerciais, eles não poderiam então fazer negócios, eles não poderiam obter os recursos para sustentar as suas casas. E essa profetisa, influenciando a liderança, começou a dizer: olha, vocês podem participar sim dessas associações, podem participar desses grêmios. Inclusive é importante que vocês participem. Não se preocupem. Aonde tem o pecado, não importa. Depois o Senhor vai perdoar vocês, e Ele é um Deus de graça. E muitas vezes hoje as nossas igrejas estão vivendo esse mesmo evangelho barato. Um evangelho que prega a graça, mas não prega o pecado. Se queremos ser uma igreja que enfrenta o caos,
uma igreja necessária. Nós precisamos ser uma igreja pura, uma igreja santa, em todas as suas ações, em suas práticas. Nós precisamos aprender aqui com essa palavra que Jesus traz a essa igreja, que o salário do pecado é a morte. O texto diz: por isso vou fazê-los adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que praticam, e matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. O que nos fica claro é que existia, dentro nessa igreja, 3 grandes grupos. Entre os membros da igreja de Tiatira, havia um grupo que estava já toda envolvida com essa teologia demoníaca de Jezabel, dessa profetisa que pregava, a qual era dada a ela a liberdade para pregar. Tanto que Jesus diz que vai matar os filhos dessa mulher, aqueles que de alguma maneira se compactuaram com aquilo, aqueles que se entregaram, que fizeram essa aliança e se tornaram filhos dessa mulher. Jesus tem o juízo de morte para essas pessoas. Existe um outro grupo que está no meio do caminho. Está hoje ouvindo essa mulher. Está começando a querer caminhar por esse caminho, passando pelas profundezas dos segredos de Satanás. E Jesus alerta: estou dando um tempo para vocês se arrependerem da sua imoralidade. Por isso vou fazê-los adoecer. E aqui é um daqueles textos em que nós vemos que Jesus aplica uma disciplina sobre os filhos desobedientes, sobre aqueles que abrem mão da sua santidade, provocando neles dor física. Esses mesmos filhos que estão dormindo na cama do pecado, vão agora ficar deitados na cama da dor, da doença. E muitas vezes nós somos assolados por dores físicas, por consequências morais. Nesse texto fica claro que o que está sendo aqui colocado é uma disciplina para que haja arrependimento, para que haja volta à sua integridade, para que eles se arrependam. E existia aqui um terceiro grupo, que era o grupo que não se contaminou, um grupo que ouvia essa profetisa, mas não estava dando a ela ouvidos, porque estava entendendo, porque o preço que ela estava pregando era um preço muito alto. Era um preço que fazia com que esse grupo tivesse que abrir mão da sua santidade, da sua integridade. E para esse grupo, Jesus diz assim: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. É muito parecido esse texto com o que Paulo escreve para Timóteo. Paulo, como um pastor mais velho, ensina a Timóteo, um jovem pastor, para que ele continue se apegando àquilo que ele aprendeu desde o início. Capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo faz uma recomendação a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e o sofrimento que enfrentei. E no versículo 14 ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo está aqui ensinando a Timóteo é a mesma advertência que Jesus está fazendo à igreja em Tiatira. Vocês aprenderam, as Sagradas Escrituras, elas são claras. Cuidado com quem vocês estão ouvindo.
Mas prestem atenção, se aqueles que estão lhes ensinando hoje, estão lhes ensinando não só da boca para fora, mas também possuem uma vida digna de ser vivida. Paulo diz aqui assim: você conhece de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Hebreus, capítulo 13, o autor dessa carta também diz: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, mas observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O que o autor de Hebreus também quer nos dizer? Que precisamos estar atentos aos líderes que nós estamos ouvindo. E não só obedecer aquilo que eles falam, mas também imitar a sua conduta. E se a conduta deles, a prática deles, não condiz com o que eles estão falando, cuidado. Não são líderes que devem ser ouvidos, mas são como Jezabel, filhos de Jezabel. João, o mesmo João a quem foi revelado o Apocalipse, antes mesmo de escrever as revelações às igrejas, ele já havia escrito a sua carta. E na primeira carta de João, ele também já fazia essa mesma advertência. Versículo 16, ele diz assim, versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e é assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Sabe qual é o grande perigo de uma igreja que enfrenta o caos? Não é muitas vezes o que está lá fora. Não é o que contamina a igreja, não é o que está lá fora. O que contamina a igreja, na verdade, nasce da própria igreja. São esses anticristos que pertenciam à igreja, mas que decidem viver uma nova fé, uma fé diabólica, e contaminam a própria igreja. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos, pois se fossem nossos, teriam permanecido conosco. E aí ele diz no versículo 26, escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanecerá em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas que a unção dele recebida, que é a verdadeira e não a falsa, os ensina acerca de todas as coisas que permanecem nele, como ele nos ensinou. O que João também quer nos dizer aqui é que profetas de verdade, líderes de verdade, colocam as pessoas em contato direto com Jesus e não com elas mesmas. O que são hoje esses líderes que têm contaminado a igreja? Líderes com esse espírito de Jezabel. São líderes hoje que promovem uma igreja codependente das suas ações, da sua liderança. São líderes que exigem o controle, exigem estar sabendo de tudo que os seus membros estão fazendo, que colocam neles a dependência que eles precisam desse líder para fazer todas as coisas. Mas os líderes que Deus levanta, os verdadeiros profetas, são pessoas que ensinam a igreja a ter contato direto com Jesus, que ensinam a igreja a discernir a voz de Jesus acima da voz de Jezabel, que encorajam a igreja a viver uma vida adulta de maneira madura e emancipada. Porque a todos nós é dado o mesmo Espírito. Todos recebemos esse Espírito e devemos ser como igreja. Uma igreja madura, que não se envolve em discursos diabólicos. E se tem uma coisa hoje que estamos vivendo nesse caos, e é o que eu falo da realidade da igreja brasileira, existe uma parte da igreja brasileira
que tem ouvido Jezabel, que tem sido convidada a conhecer os profundos segredos de Satanás, que tem aberto mão da sua santidade, que tem aberto mão da sua integridade, para conquistar uma falsa sensação de conforto, uma falsa sensação de poder, quando a igreja não foi chamada para viver no conforto, na prosperidade. A igreja nunca foi chamada para ser um povo rico em recursos, mas ser um povo de Deus, um povo santo. E tem hoje líderes que estão seduzindo seus liderados com esse discurso diabólico. E uma verdadeira igreja necessária para os nossos dias é uma igreja que rechaça esse espírito de Jezabel. Queridos, nada que esses pastores que estão hoje na mídia, que estão hoje inclusive por trás de muitos dos desmandos do nosso governo federal, isso não é líder, são líderes que estão vivendo o evangelho de fato. Porque Paulo mesmo já nos advertiu, olhem não só para aquilo que falam na sua boca, mas olhem também para as suas vidas. E nós precisamos ter esse discernimento. O que a carta à igreja de Tiatira nos ensina é que precisamos ter o nosso foco em Jesus. Somente em Jesus está o nosso deleite, somente em Jesus está o nosso cuidado, somente em Jesus está a nossa esperança. Porque Jesus é esse Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés são como bronze reluzente. Porque todos esses profetas de Baal, esses filhos de Jezabel, eles têm os pés de barro. E eles vão cair. E aqueles que estiverem com esses líderes, com esses falsos profetas, com esses anticristos da nossa época, eles vão ser mortos, eles vão cair, porque assim prometeu Jesus. Mas aqueles que firmarem os seus olhos em Jesus, cujos pés são como bronze reluzente, permanecerão de pé. E não só isso, o texto ele promete. Toda carta existe uma promessa para aqueles que perseverarem. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Essa mesma autoridade que esses líderes hoje estão prometendo para a igreja, prometem que a igreja brasileira será uma igreja vencedora, uma igreja próspera. Prometem conforto, prometem saúde, mas não serão capazes de cumprir a sua promessa, pois somente Jesus é capaz de nos prometer e nos entregar de fato. E Ele nos promete autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, existe um chamado para a igreja viver agora em integridade, viver numa santidade, não abrindo mão nos princípios, na doutrina, não dando ouvidos para estas mensagens diabólicas, que fazem com que nós comecemos de alguma maneira, a nos encantar com a imoralidade sexual, com a idolatria, mas mantermos puros. Porque há uma promessa de que os puros governarão. Os puros verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E só verão a Deus os puros de coração, pois os olhos de Deus são como fogo, fogo consumidor, fogo que consumirá todo o pecado, toda a imoralidade, toda a idolatria. E hoje as nossas igrejas são igrejas imorais, são igrejas que se prostituíram com o poder, igrejas que estão se entregando a falsos profetas, a anticristos.
E nós, como igreja, não podemos abrir mão do nosso compromisso com Jesus Cristo, pois Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa riqueza, Cristo é a nossa recompensa. Cristo é o nosso melhor banquete. Entregarei a vocês a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22. É o final da revelação. E o versículo 16. Jesus se declara: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Há uma promessa de que governaremos ao lado de Jesus. Os puros de coração, os íntegros, ganharão autoridade para reinar com Jesus. Ganharão o privilégio de refletir a própria estrela da manhã, de refletir a glória. E o que eu tenho visto hoje é que existe uma igreja, parte da igreja de Cristo, que tem se prostituído com Jezabel, que tem se entregue aos prazeres da carne, que tem se entregue a conluios políticos, a acordos escusos, diabólicos, para ganhar um certo conforto, um privilégio, para ganhar autoridade, para governar. Mas a igreja, ela não é chamada para governar. A igreja, ela é convidada para se casar com o noivo, com Jesus, e permitir que Jesus seja o seu marido, o seu Senhor. Queridos, nesse domingo que estamos aqui, quero desafiá-lo a permitir que esse Espírito, como o texto diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, que esse Espírito que está te confrontando, esse Espírito que está te dizendo qual tem sido o seu pecado, qual tem sido a sua desculpa, a sua justificativa barata para continuar se envolvendo com os segredos profundos de Satanás, que esse Espírito te revele quem é Jesus, o Santo, o Filho de Deus. E que você busque essa pureza, arrependa-se. O que as cartas têm de claro, que elas nos mostram, é que existe a oportunidade de nós nos arrependermos. Que existe a oportunidade de nós abandonarmos as práticas. Práticas que muitas vezes não eram as práticas que nós tínhamos, mas que ao longo do tempo, as pressões do mundo, as circunstâncias da vida, os negócios, foram nos influenciando e nós fomos nos envolvendo com o pecado. Querido, eu tenho entendido que esse tempo que nós temos vivido é um tempo de purificação da igreja. É um tempo que tem nos tirado a nossa zona de conforto, tem nos agredido, tem nos tirado até mesmo a segurança financeira, para que nós pudéssemos de fato avaliar de quem nós queremos servir, se é a Deus ou é a Manon, se é a Deus ou a qualquer outro tipo de falso anticristo. A quem nós queremos servir? Que o Espírito Santo revele o pecado, a justiça e o juízo nesse dia. Que você se sinta hoje de certa incomodado. Porque a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra de incômodo. Se você está me ouvindo até agora, se você não saiu, o que eu quero te dizer é que ainda vamos passar por momentos difíceis, de muita tribulação. Até dia 31 de maio, o que nós sabemos é que ainda viveremos esse isolamento, esse distanciamento, mas depois também, quem garante que as coisas vão voltar ao seu normal? Nós não temos garantia nenhuma. Os mesmos homens que hoje prometem as coisas para nós, amanhã eles desprometem, eles trazem outras informações. Maldito o homem que confia no homem.
Por isso, precisamos nos arrepender e voltar os nossos corações a Jesus Cristo. Pois Ele é a nossa única esperança. Que possamos viver os nossos dias buscando esse caminho com Deus. Que possamos aprender a ouvir a voz de Jesus diante de tantas outras vozes. E que você possa entender que a sua integridade, a integridade da igreja, ela é mais importante que qualquer atividade, que qualquer outra coisa que a igreja possa fazer de destaque. Sede santos, porque eu sou santo. Senhor, nós estamos diante de Ti e oramos, pedindo a Ti, ó Pai, perdão, porque ao longo dos dias nós vamos fazendo pequenas concessões, nós vamos nos permitindo, ó Pai, nos envolver com imoralidades, com idolatrias. Nós vamos, ó Pai, permitindo que os nossos ouvidos ouçam vozes que façam sentido ao nosso coração, mas que não necessariamente fazem sentido ao que a Tua palavra nos revela. Por isso, Pai, te pedimos que nos ajude a ajustar o nosso coração, para ouvir a voz do nosso Mestre, a ouvir a voz de Jesus. Senhor, que nós abandonemos as nossas práticas imorais. Abandonemos, ó Pai, os negócios escusos. Mesmo que isso venha trazer prejuízo, venha trazer, Senhor, diminuição na nossa renda. Porque nós não estamos vivendo somente o aqui e agora, nós estamos sendo chamados para viver a eternidade, governando com o Senhor, sob a Tua autoridade, refletindo a estrela da manhã. Senhor, traga a nós, Senhor, essa percepção do que é eterno. Senhor, aviva os nossos corações diante desse tempo tão difícil. Um tempo que traz ansiedade, traz angústia, traz incertezas. Mas que possamos, Senhor, ao longo de toda essa tempestade, a gente não perca, Senhor, de vista quem é Jesus. E que queremos Te seguir até o fim. Senhor, visita-nos como igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a discernir a Sua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar esses falsos profetas, esses filhos de Jezabel, idólatras, imorais, violentos, homens e mulheres, que têm pactuado com a morte e não com a vida, têm pactuado, ó Pai, com o mal, e não com Deus que é santo, que é um Deus da paz, do shalom. Purifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.